Olá, queridas e queridos ouvintes, amigas e amigos e pessoas que nos acompanham por aqui no Trocas Preciosas. Agosto é o nosso mês de aniversário e neste ano de 2024 completamos 2 anos de existência, a qual somos muito gratas a cada um de vocês que torna essa ideia de promover encontros, partilhas e trocas possível de acontecer. Saúde mental é um dos temas que nos é muito caro, importante e essencial, e por isso decidimos buscar ajuda com profissionais altamente qualificados e íntegros para a elaboração de uma série só abordando este tema. Então, oficialmente hoje lançamos o primeiro episódio da série Saúde Mental. Esta série contará com 6 episódios. O de hoje, afinal, o que é saúde mental? Do episódio 2º ao 5º, abordaremos pontos específicos da saúde mental da mulher, do homem, criança, adolescente e idosos. Já o 6º episódio e último será sobre substâncias psicoativas. Para a estruturação, entrevista e curadoria, contamos com a presença maravilhosa da Soraya Souza Cruz, mais conhecida como Sol. Sol é mãe, feminista, psicóloga, pós-graduada em sociopsicologia, especialista em gestão de redes de atenção à saúde, mestre em saúde pública. Atua em diversas políticas públicas da assistência social, saúde e educação. Atua também como educadora social em SAICA, como psicóloga em CAPS, Infanto Juvenil e Adulto, está como coordenadora em um dos CAPS e na coordenação de projetos de educação em saúde, trabalhando o tema da saúde de forma transversal à BNCC. Além disso, Sol também é coordenadora da pós em saúde mental na atenção primária pelo Ensino Einstein. Uma pessoa incrível que nos deu a alegria e honra de ter a sua presença e conhecimento nesse projeto. Neste primeiro episódio, a Sol vai nos ajudar a conceituar o que é saúde mental, quais as variáveis implicam em nossa saúde, a importância de revermos construções sociais que nos atravessam coletivamente e nos convida a refletir em ampliarmos a nossa visão sobre o tema. Está imperdível. Nos acompanhe nessa importante troca e caso tenha alguma dúvida ou queira dividir algum pensamento sobre saúde mental, acesse o nosso perfil no Instagram, @trocaspreciosas e fique à vontade para nos escrever no direct. Desfrutem! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando aqui no podcast Trocas Preciosas. Este é o primeiro episódio da série Saúde Mental, com o tema inicial, afinal, o que é saúde mental? Contamos com a presença especial da Soraya Souza Cruz, mais conhecida como Sol. Sol, seja muito bem-vinda. E para começarmos, a nossa primeira pergunta é: como podemos conceituar saúde mental? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite da Priscila, da Adriana. Muito legal a gente poder ter esse espaço para conversar sobre isso, que é um tema muito importante, de uma maneira mais leve, né, e conseguir levar aí um conhecimento para as pessoas. Quando eu recebi o convite, eu comecei a dar uma olhadinha um pouco no material, né, no nosso roteiro. Eu acho que só primeiro para a gente dar um pouquinho do tom, né, de como é que a gente vai conduzir essa conversa. Eu acho que a nossa ideia aqui não é reduzir, a nossa ideia aqui é ampliar. Então, tudo que a gente vai trazer aqui é mais para a gente conseguir ampliar o conceito, para a gente conseguir trazer um pouquinho mais de complexidade, trazer outras esferas aí para a gente trabalhar esse tema tão importante. Então, de acordo aí, quando a gente vai pegando uma definição, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental vai ser um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças. Esse conceito, então, né, essa esse lugar aqui que a OMS vai colocando a saúde mental, ela vem também numa construção
do que a própria Organização Mundial da Saúde tem chamado do conceito de saúde, né? Então, a gente tem aí uma ampliação desse conceito que antes a saúde era definida num binômio, né? Saúde e doença. Então, ou você tem ou você não tem. A saúde mental, enquanto esse campo, né, da saúde, que ela está dentro desse grande guarda-chuva da saúde, que eu também acho que é importante a gente já olhar por esse ângulo, que a gente não vai trabalhar a saúde mental como apartada de qualquer outro âmbito da saúde física. Saúde mental, ela é saúde, ela é um complexo de coisas, né? Então, ela tem a ver com o sujeito, tem a ver com a produção do sujeito e tem a ver com este meio para onde para onde ele vive, da onde aonde ele trabalha. Então, a produção de saúde, ela é constante. O que que a gente observa bastante? Que o conceito de saúde mental tem sido muito associado, na verdade, à falta dela. Que a gente vai olhar a saúde mental, geralmente a gente vai falar sobre isso quando a gente quer diagnosticar. Então, a gente vai falar de saúde mental para falar dos transtornos, vai falar de saúde mental, eh, com relação a alguma patologia específica, mas o que a gente precisa entender da saúde mental é que ela está relacionada à forma como nós nos afetamos, à forma como nós nos relacionamos, como é que nós sentimos, como é que nós pensamos o nosso mundo, como é que isso nos afeta e como é que a gente devolve isso que nos afeta para essa realidade aqui que a gente compartilha. Então, a gente pode conceituar a saúde mental como essa área da nossa saúde que está relacionado aí aos nossos afetos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a nossa percepção do mundo e como é que a gente devolve e produz isso no mundo. Você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né, na questão assim da autoestima, né? Que às vezes Tá. eu acho que pega um pouco isso, não pega só? Essa questão Pega, da. assim, quando eu falo que é assim, do nosso afeto, né, do nosso sentimento, é do nosso sentimento nós para conosco, nós para com o outro, nós para com o mundo e também da forma como isso que está acontecendo lá fora vai nos afetando e vai nos construindo. Então, a Uhum, saúde mental vai passar por essa percepção de si, do outro, o quanto que isso vai me definir e como é que eu me sinto a partir dessa definição, o quanto que eu estou mobilizada para lidar ou não com essa definição, se eu quero me uhum, transformar. Então, tem a ver com esse nosso afetar-se, né? O nosso afetar-se, o nosso produzir-se, o nosso sentir-se ao longo aí da nossa vida, do nosso cotidiano. uhum. Não Fala é só bem, isso, mas também é isso. também é isso, é. E vai muito de encontro com essa próxima pergunta. E por que se fala tanto em saúde mental nos dias de hoje, dividir números alarmantes? Né? Quando vocês colocaram essa pergunta, né, por que que a gente fala tanto de saúde mental nos dias de hoje? Eu fui dar uma olhadinha e eu acho que vale a pena a gente colocar algumas coisas assim na linha histórica, né? Então, dentro das ciências todas aí que foram sendo construídas, dentro das ciências da saúde, as ciências destinadas a cuidar da saúde mental, elas são as mais caçulinhas, né? Elas são as mais jovens. Então, a gente tem aí a psiquiatria datada do final do século XVIII, a psicologia datada do final do século XIX, os demais campos psi, como a terapia ocupacional, as áreas da filosofia que já pensavam isso hoje, já pensavam isso antes, só que com outras nomenclaturas, vinha vindo, mas isso foi se constituindo enquanto campo de saber mais recente dentro das ciências da saúde, né? Então a gente começou aí a olhar esse campo e tá com ele mais consolidado das ciências mais, vamos chamar assim, daquilo que a gente consegue pegar, né, do físico, e o campo das ciências aí que foi estudando esse campo aí da saúde mental, eles são mais recentes e toda a produção de conhecimento em torno disso, ela é mais recente, né. Então acho que a gente é um campo que a gente tem, estudado, olhado e se debruçado um pouco mais,
um pouco mais recente, então acho que isso tem a ver com isso, né? A gente tem muito estudo saindo, a gente tem muita coisa que está sendo produzida, então eu acredito que isso tem esse fator aí de importância, né? De explicação. Um outro advento importante que a gente tem também, que eu falo que quando a gente começou a se ocupar um tanto da saúde mental, foi quando a gente começou a falar sobre a falta dela, é que a gente teve aí uma delimitação de diagnósticos, né? Então, assim, também as nomenclaturas, os nomes, as definições daquilo que não é, também tem sido bastante recente, e antes disso a gente não tinha um nome para dar para isso, né? Antes da gente ter o campo aí das ciências que cuidam da saúde mental se ocupando disso, isso era é isso, não tinha um nome, não tinha uma causa, não tinha uma definição. Então, foi muito importante ter essa questão de ter essa nomenclatura, né? De dizer assim, né? Então, a este conjunto de fenômenos, a gente vai dar um nome e aí dar uma definição, e o quanto que isso vai trazendo, e aí as pessoas podem se identificar, né? Com isso. Assim, nossa, o nome do que eu sinto é isso. E nada é bom nem ruim por definição, né? É muito bom a gente ter um nome para isso, mas é importante que a gente não reduza a vivência disso que a gente está sentindo para um nome específico, né? Que hoje eu vejo que a gente vai colocando tudo que é tristeza, tudo que é chateação, tudo que é melancolia, a gente vai colocando numa caixinha chamada depressão. Tudo que é falta de atenção, que é não sei o quê, que vai parecendo com isso, a gente vai colocando numa caixinha chamada TDAH, e aí fica muito difícil, porque ao mesmo tempo que é importante ter esse reconhecimento, a gente corre o risco e o perigo de banalizar, ou também de não olhar para isso como uma produção, né? Porque estar triste, enfrentar o luto numa situação de morte, por exemplo, é o que a gente precisa fazer, né? Não dá para a gente ficar feliz o tempo inteiro, não dá para a gente colocar assim, definir quanto tempo que isso vai me afetar, né? A morte de um ente querido, por exemplo. Então, assim, a gente ter aí essa classificação e esse nome foi bastante importante, foi um avanço, mas também trouxe aí com isso esse desafio da gente conseguir também não transformar tudo em patologia. E lembrando que a saúde, ela é composta por um monte de artefatos, que ela tem um monte de interface, que ela é o nosso jeito de viver o mundo, e que o mundo está cada dia mais complicado, vale a pena a gente pensar também do jeitão que a gente está vivendo, né? Eu trouxe aqui um texto para deixar para vocês de referência, da Eliane Brum, que chama Exaustos e Correndo e Dopados. É um texto muito legal, que ela vai trazendo, inclusive, a reflexão de um filósofo que vai falar, que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ela vai falando muito assim desse jeitão que a gente organizou o mundo, né? Que tudo é urgente, tudo é urgente. A gente não tem tempo para nada, e a gente não consegue parar para descansar. Só que a gente não pode descansar, porque a gente colocou aí uma performance assim, para além do que o nosso corpo aguenta, e aí o nosso corpo não aguenta, aí a gente precisa medicar o corpo para ele aguentar, e aí a gente corre dopado e cansado. Eu recomendo demais assim que as pessoas que estão nos ouvindo ouçam isso, mas porque, de fato, a gente tem colocado aí, né, e tem se colocado um jeito de viver que ele é um jeito adoecedor, né? E aí eu queria colocar um pouco isso disso assim da patologia, né? Porque quando a gente vai colocar na patologia, parece que o problema está num lugar onde a gente não consegue mexer, ou que só vai ter um jeito de mexer nele,
E não é isso, né? A gente tem um jeitão aí de se organizar que está bastante descompassado, digamos assim. E aí esse filósofo, ele vai falar uma coisa interessante de que a gente tinha, né, na Idade Média, um monte de questões voltadas da escassez, né, da pobreza, da falta de saneamento básico, da falta de comida, da falta de não sei o quê, que agora a gente está num outro momento que a gente tem a doença dos excessos. Então, a gente vai ter excesso de estímulo, excesso de trabalho, excesso de informação, excesso de coisa para fazer. Então, ele vai falando, inclusive, né, as questões do burnout, do TDAH, da ansiedade. Então, pensando aí, né, nessas questões externas, se relacionando com esse interno, a gente tem se colocado num jeitão de viver aí que está nos convidando a repensar, porque a gente tem ficado, de fato, mais adoecido, né? Acho que a gente tem aí na nossa história recente, e assim, a gente não para de ter eventos históricos, né? Eu vejo até muitas piadinhas na internet assim, eu estou cansada de viver um momento histórico, porque a gente teve aí pandemia, pensando em coisas globais, né? A gente teve uma pandemia que ela ela teve, assim, um impacto global financeiro, de saúde, de sistemas econômicos, de tudo mais, assim, no mundo inteiro, que a gente teve que parar pra pensar. A gente agora está vivendo claramente uma questão do clima, né, a gente tem vivido essas grandes ondas de calor e eventos extremos, e essa questão aí tem uma guerra, acaba uma, começa outra guerra. Então, assim, como é que dá para a gente se manter são e íntegro, e também numa ideia, que eu não sei da onde que a gente tirou essa ideia, do imperativo da felicidade. Porque a gente tem que ser feliz. E não é só um pouco que a gente tem que ser feliz, não. A gente tem que ser feliz muito e tem que ser feliz o tempo inteiro. Então, é uma coisa de uma performance, porque a gente tem que estar sempre vencendo e sempre feliz, e aí eu fico pensando dentro do campo da saúde mental, esse lugar aí do sucesso, entre muitas aspas, é você estar pleno. Então, não dá, né, a gente não vai conseguir, alcançar aí esse 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 ideal. Então a gente vai ter que mudar o ideal. Agora, para falar um tanto, né, do que a gente tem de dados concretos aí da OPAS, a OPAS é a Organização Pan-Americana aí de Saúde. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes no mundo, viviam com um transtorno mental. Aqui, eu acho que vale a pena a gente colocar uma característica importante do que a gente vai, de como é que é compreendido um transtorno mental e a diferença dele para do que a gente vai chamar de transtorno para doença. Então, na doença, a gente vai ter sempre o mesmo sintoma, atingindo o mesmo órgão específico e tratamentos muito parecidos. Quando a gente vai falar de transtorno, a gente vai falar de um monte de características que podem acontecer um pouquinho, médio ou muito, nas pessoas. Elas vão ser afetadas e vão ter sintomas muito diferentes, e elas vão ter tratamentos e jeitos de lidar muito diferentes. Então, acho que a grande questão da saúde mental já se coloca nesse lugar, assim, porque cada um vai ter o seu jeito de sofrer e o jeito de adoecer e o jeito de promover saúde mental. Não vai ter uma receita universal, um jeitão só que fala assim: "Não, isso aqui com certeza é saúde mental para você". Não tem, né. Mas a gente vai ter, assim, muitos casos aí, né, decorrentes da pandemia, de questões voltada
para suicídio. A gente tem tido e aí também acho que tem a ver com o fato da gente conseguir estar estudando sobre isso agora, falando sobre isso, identificando como é que a gente faz prevenção. A gente vai ter muitos casos de violência, e também tem a ver com a gente conseguir nomear a violência, identificar a violência, eh, desnormalizar, né, tirar da normalidade coisas que a gente não vai aceitar mais o que a gente aceitava antes, então isso vai trazer esse aumento. E a questão das grandes diferenças sociais também, né, dentro das definições da OMS, ela vai falando que a maior ameaça à saúde não é biológica, a maior ameaça à saúde é a pobreza. E isso, de novo, trazendo a saúde mental como um campo da saúde, também vai afetar a saúde mental das pessoas, né. Às vezes não foram poucas as vezes, né, dentro da minha trajetória clínica, que a coisa mais saudável que a pessoa pôde fazer para enfrentar a tamanha vulnerabilidade que ela tinha na vida dela foi enlouquecer. Então, assim, dentro daquele cenário que ela vivia, enlouquecer foi o que ela fez para aguentar e para se preservar. Então a gente vai precisar falar sobre isso, e aí a saúde mental tem se colocado como esse tema super importante, porque a gente tem vivido condições extremas que têm resultado nesse cuidado que a gente precisa ter com as pessoas, com nós mesmos, e no impacto também que as questões de saúde mental, ou a falta dela, têm tido para a sociedade. Só uma curiosidade minha, me corrige, por favor, se eu estiver errada. Tá, Você comentou em relação à saúde mental, os transtornos. Para mim, antes da pandemia, a gente só ouvia falar depressão, né? tá. A única coisa que a gente ouvia falar. Após pandemia, apareceu todos esses distúrbios que a gente já tá ali. A minha pergunta é: eles já existiam antes, só que não eram nomeados, ou eles começaram a existir após a pandemia? Já existiam antes, e eu acho, e o que eu observo é que, primeiro, tinha um grande estigma de você se dizer em tratamento de saúde mental, mesmo que preventivo, né, você vê, tem para quem está assistindo, né, para quem está nos ouvindo, a gente está gravando em abril de 2024. Então a gente acabou de ter uma reportagem do Richarlison, jogador da seleção brasileira, falando como foi difícil para ele se colocar dentro de uma psicoterapia. Ele falava assim que ele não ia falar com a psicóloga, porque ele não era doido, porque ele não tinha problema. Então, se colocar nesse lugar de reconhecer aí, né, que você tem um campo da sua saúde, que você precisa cuidar, a saúde mental sempre foi colocada como esse lugar, assim, de que, se você está cuidando disso é porque você tem algum problema, que você é doido, que você é incapaz, que você é fraco. Então tinha muito desse estigma, né, do tratamento em saúde mental. Isso é uma questão que é clara. E quando veio pandemia, tem coisa que não adianta você esconder, né, debaixo do tapete, assim, aí o negócio ficou muito emergente. E aí, temas de saúde surgiram para além das questões sanitárias. E aí as pessoas, porque a gente estava numa situação limite, e as pessoas precisaram entrar em contato com isso, né, e precisaram aí se cuidar e se colocar nesse lugar. Então eu entendo que da pandemia para frente, eu acho que até um pouquinho antes, mas talvez também eu esteja falando de uma bolha, porque eu já trabalhava com saúde mental. Mas a gente tem visto aí que tem sido colocado mais como, o cuidado em saúde mental tem vindo para um lugar mais comum, sabe, tem saído desse lugar desse estigma, e de que é isso, assim, eu vou precisar me cuidar, porque senão, porque também eu acho que a gente chegou num limite que as doenças de saúde mental, elas têm deixado as pessoas incapacitadas, né. Se a gente não cuidar, elas vão travando.
né? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Assim, incapacitadas no sentido de impossibilitadas de fazer o que elas faziam antes, né? Não no sentido de qualquer, enfim, fala mais capacitista, mas no sentido de que é isso, assim, as pessoas tiveram que lidar com isso. Então, eu entendo que aconteceu foi isso, assim, chegou num limite que as pessoas tiveram que lidar e a gente conseguiu tirar esse estigma aí do louco, né? De que as pessoas que têm problema de saúde mental são loucos no sentido pejorativo da palavra. Sol, no primeiro contato que eu tive com você, você citou uma frase que me marcou muito. A frase é, abre aspas, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Fecha aspas. Hoje, com as mídias sociais em alta, existem muitas pessoas não especialistas ou estudiosas sobre o assunto saúde mental, mas falando e aconselhando, e muitas vezes em um nível bem superficial e com base exclusivamente na sua própria experiência e no seu referencial, onde a gente acaba caindo naquele lugar que você disse logo no início, assim, que a gente pode reduzir, né, ao invés da gente ampliar e a gente trazer essa complexidade. Na sua experiência, quais os riscos que essas falas e conselhos, entre aspas, podem acarretar na compreensão do tema de forma mais profunda, inclusiva e abrangendo todos os aspectos que compõem a vida de uma pessoa? E o quanto que esse olhar também superficial pode nos distanciar de olhar os problemas coletivos, né? Desigualdade social, economia, guerras, enfim. Nossa, assim, achei muito, muito legal, né, vocês trazerem essa temática, assim, né? Eu adoro essa frase, né? Inclusive, todo lugar que eu vou, toda vez que eu vou falar, eu falo assim, gente, olha, problema complexo. Se a gente tem uma coisa que é muito simples, né? Eu que sou de humanas, é igual assim, se tá fácil é porque tá errado, né? Quando eu vou ver questões de matemática aí. É, então, é muito, muito sério isso, porque eu acho que a gente vai ter aí dois campos, né? Primeiro, que a redução de uma questão grande para um problema pequeno é que você vai deixando um monte de coisa de fora, tá? A gente precisa sim reconhecer que há sabedoria popular, há um conhecimento empírico e que isso deve ser considerado no debate de saúde e da produção de saber, assim, da produção de cuidado. Eu tenho que eu sempre me preocupo muito para não ficar presa numa fala assim muito cientificista, né? Que o especialista, ele não é o dono da razão, eu acho, mas a gente precisa construir conhecimento, tá? Não dá para a gente ficar falando sem ampliar debate, sem ter pesquisa, sem ter conhecimento. A gente, assim, e aí é isso, né? Eu quero reconhecer que existe sim saberes populares, existem pessoas, existe o saber da pessoa sobre ela mesma, mas a gente precisa reconhecer que para determinados problemas, determinadas questões, o saber científico, o saber clínico, ele deve ser considerado. E aí eu fico me colocando assim, e aí o quanto que a gente já avançou na questão de saúde mental, com certeza, mas o quanto que a gente precisa avançar mais na seriedade desse debate, porque eu penso assim, por exemplo, dificilmente alguém vai se sentir autorizado a pegar um bisturi e abrir uma pessoa. Vai, você não vai fazer isso, né. Por quê? Porque você reconhece que você não tem o saber, a competência, você não vai conseguir lidar com aquilo. Eu não vou fazer uma cirurgia em alguém, porque de fato, assim, é um campo de saber que eu não domino, certo? E eu acho que falta as pessoas darem essa importância para o campo da saúde mental, entende? Porque uma intervenção mal feita em saúde mental, ela é tão letal quanto você abrir uma pessoa com bisturi sem você saber o que você está fazendo. Então, falta um tanto desse reconhecimento da seriedade, da gravidade que é você abordar determinadas pautas de forma leviana,
sabe? Então, eu reconheço que a gente já avançou nesse tema, mas a gente precisa avançar mais, né? Porque, de fato, uma orientação errada, um tema abordado de um jeito muito simplório, ele pode sim trazer danos permanentes na vida das pessoas. Então, as pessoas têm que ter essa seriedade, têm que ter esse respeito, né, pelo saber, por esse campo de atuação. Então, eu, né, até tinha anotado aqui, né, que o problema está na banalização dos termos, de nomear qualquer vivência como um diagnóstico, ou qualquer prática de cuidado como terapia, por exemplo. Eu tenho visto muitas páginas assim que vão fazer um diagnóstico baseado num questionário. Entende? Um diagnóstico psíquico baseado num questionário que você responde no Google, assim. Então a gente não dá, não dá. Assim, a gente precisa entender dessa responsabilidade, entende? Assim, né? O que que é você colocar um laudo, um rótulo, né, em determinada situação, em determinada pessoa, sem construir isso, sem entender o impacto disso na vida da pessoa, sem entender se a pessoa está preparada para receber aquela informação, porque até para receber um diagnóstico a gente tem que estar preparado, você não pode jogar assim na cara da pessoa. Então, o problema disso, né, dessa banalização e da gente considerar, porque eu vejo muitas pessoas falando, nossa, conversar com a minha amiga de tarde é a terapia que eu preciso. Tá. Conversar com a sua amiga de tarde pode ser, sim, terapêutico, desde que junto com um leque, um arcabouço de outras coisas que você esteja fazendo. Porque se você tem uma questão de saúde mental que precisa, por exemplo, de uma ferramenta chamada psicoterapia, você precisa estar diante de um profissional que vai ter esta técnica, que vai ter este conhecimento, que vai conseguir conduzir este processo psicoterapêutico. E sim, né, você pode ter outras frentes juntas, né, que eu vou vendo assim, artesanato, pintura, leitura, lazer, tudo isso faz parte de práticas que vão te produzir uma sensação de bem-estar, que vão te produzir, né, que vai te trazer uma coisa, ganhos importantes. Entretanto, se você precisa, né, se a sua questão de saúde mental e se a sua produção de saúde mental vai precisar de algo que seja sistematizado, de algo que seja feito com responsabilidade, com conhecimento, com finalidade, a gente vai precisar recorrer a profissionais, né? Para cada nível de cuidado, tem uma atenção para cada nível de cuidado, né? De preciso. Então, você não vai procurar um super especialista para uma questão que você tem que é menos grave, né? Mas para cada necessidade vai precisar de um tipo de atenção, né? É isso, porque eu fico com medo de ficar falando assim, ai, aí as pessoas ficam advogando em causa própria, querendo trazer aí para o seu puxar sardinha, né? Puxar a brasa para sua sardinha, mas não é isso, né? Então, quando a gente vai falar de um processo de promoção de saúde mental que envolve, por exemplo, o autoconhecimento, que isso é um processo de saúde mental. Então, autoconhecimento é um processo de saúde mental. Você pode ter várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso sozinha, você pode fazer isso acompanhada, você pode fazer isso dentro de um processo, mas para cada um desses vai ter um jeito de fazer, uma expertise, certo? E aí a gente não pode se colocar diante do outro e se querer se responsabilizar por um cuidado ou por uma produção de saber se a gente não tem ferramenta para fazer isso. É irresponsável, sabe? E aí, deixa eu só retomar aqui. Então, o que eu pensei, assim, dessa coisa da gente banalizar e também de reduzir as questões, né? Que eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, eu acho que nesse podcast o tema que a gente tem que trazer é ampliar e aprofundar.
A gente não pode reduzir o texto, então a gente vai ter que ampliar e aprofundar. Então, o problema da questão de banalizar, ou de não se aprofundar, é que a gente vai nomear qualquer vivência como um diagnóstico ou qualquer prática de cuidado como terapia. Então, se a pessoa for tomar como a resposta com A maiúsculo, então a única resposta, a totalidade de um fenômeno, então vou pegar como resposta disso, apenas um recorte de um story, por exemplo, né, de uma influenciadora, ou de uma blogueira, ou a parte de uma história, ela vai reduzir muito a possibilidade de vivência. Então, por exemplo, eu tenho uma questão que eu quero trabalhar. Aí eu vou seguir determinada pessoa, influenciadora, tal, que vai me trazer a resposta, porque, em tese, a gente tem a mesma pergunta, né. Então vamos colocar lá a questão da maternidade. Eu sou mãe, e aí eu quero arrumar eu estou com um problema aqui na minha maternidade, quero fazer a promoção de saúde mental, da minha saúde mental, através de uma influenciadora. E aí eu vou pegar um story dela, que ela me mostra uma solução, uma resposta, e aí nesse momento que eu pego aquele story dela como a verdade, eu reduzo toda a vida dela, toda a problemática dela, tudo, aquele momento que ela está vivendo. Eu desconsidero que para ela estar ali, ela pode ter tido ajuda, ela pode ter tido um roteiro, ela pode ter tido um briefing, não, ela aparece ali dizendo que o dia dela é assim e que para ela aquele jeito de ser tá certo. Então eu pego toda a vida dela e reduzo naquele pedacinho. E aí o que que eu tento fazer? Pegar toda a minha vida, toda a minha experiência, todo o meu saber, e aí eu vou querer também reduzir para caber naquele pedacinho daquela receita, porque se para ela tá dando certo, para mim vai dar certo também. E aí, se não der certo para mim, o problema está em quem? Ah, parece que fui eu que não consegui caber na resposta dela, sabe? Então, quando a gente, essa questão, assim, né? E aí acho que isso que o Byung-Chul Han vai falando desse excesso, a gente vai tendo um monte de receita. E parece que tem uma receita, né? Mas a bem da verdade é que não tem receita nenhuma, né? E a gente precisa entender que é isso, assim, o que a gente tem acesso da vida do outro é só uma parte. A gente precisa olhar para a gente, e é um processo com profissionais, é um processo de autoconhecimento, um processo de estudo, um processo de leitura, que vai fazer com que eu consiga pegar várias partezinhas, pensei aqui, fiz a metáfora do quebra-cabeça, sabe? Para conseguir montar uma figura maior e conseguir olhar e falar assim: "Nossa, agora eu acho que eu tenho uma cena, agora eu acho que eu tenho um contexto, agora eu acho que eu tenho essa essa vivência". Então o risco da gente, banalizar e reduzir é justamente esse, é da gente, tirar a importância devida que tem, né, a responsabilidade, o quão grave é a gente ser leviano, ou a gente ficar diagnosticando, ou a gente ficar, eh, só se escondendo atrás de um nome que me deram, sabe. Então parece que tudo se reduz a vamos pegar aí, né, a depressão. Então, todo deprimido é. Não, não é. Não é. Não tem como você falar que todo, porque nós somos pessoas diferentes, o sofrimento para a gente está diferente, o jeito que a gente tem para enfrentar ele é diferente, o recurso que eu vou ter é diferente, e aí eu preciso estar aqui disponível para construir, dentro do meu contexto, a minha solução e como é que a minha solução vai interferir no contexto, sabe? Sim, e só eu também fiquei pensando, assim, te ouvindo, que a gente acaba individualizando, né, e acaba nos alienando de problemas que são coletivos, né. Por Sim, exemplo, a desigualdade, a pobreza, tudo. É como se quanto mais a gente individualiza através de receitas, onde eu tenho que fazer dentro da minha bolha, seguir aqueles passos para ter aquele resultado,
eu vou esquecendo que eu faço parte de uma comunidade, né, e aí eu deixo de olhar para outros aspectos que também afetam, né, Sim. e produzem a a minha relação com o meio. Sim, assim, pensando, né, acho que quando a gente for falando de cada frente, mas, né, a gente pode se aprofundar, mas, eu vou ter um jeito de sofrer e de vivenciar o sofrimento, por exemplo, de ser uma mulher, a depender das condições e do meio que eu tiver. Então uma coisa é eu ser uma mulher pobre, preta, periférica, que precisa trabalhar longe da minha casa, que tive filho, e o quanto que eu vou conseguir me ocupar de pensar minha maternidade, de pensar, as questões da violência urbana e tarará, em detrimento de um homem branco que mora no centro de São Paulo, né. Então, assim, a preocupação que você vai ter em andar na rua é uma, a preocupação que a pessoa vai ter em andar na rua é outra, o jeito que eu consigo negociar uma vaga de trabalho é um. O jeito que eu consigo, o investimento que eu consigo fazer na minha carreira é outro, né. Então, assim, que vai ter esse meio. Agora, se eu pegar e colocar tudo na conta do sujeito, tudo na conta do indivíduo, de que assim: "Ai, você tem que ser resiliente, você tem que querer, você tem que ter força de vontade", isso vai de fato só produzir mais iniquidade e mais sofrimento, porque aí parece que a pessoa não está conseguindo avançar simplesmente porque ela não quer. Né, porque ela é preguiçosa. Porque, ai gente, diante de tantas escolhas que ela tem, isso é uma fala, assim, eu trabalhei um tempo com pessoas em situação de rua, e eu ficava, assim, passada, assim, com o que eu escutava das pessoas que quando eu falava que eu trabalhava com isso, que eu falava assim: "Ah, a pessoa está na rua porque ela quer". Você jura? Você jura que a gente está falando de a pessoa tinha a escolha de A, dormir quentinha segura na casa dela, B, dormir passando risco na rua, no chão frio. Aí ela olhou para essa e para essa, ela tinha condição de escolher entre A ou B, e aí ela pegou e escolheu B. E aí colocar também esta pessoa que vai parar numa situação dessa, como, por exemplo, uma portadora de transtorno mental, também é tirar da responsabilidade coletiva, porque políticas de emprego, políticas de saneamento básico, de habitação, tudo isso é nossa responsabilidade coletiva. Tira da nossa responsabilidade coletiva e aí coloca na conta daquele sujeito que ele está ali porque ele quer. É é é no mínimo, eh questionável. A gente chegar nesse, né, assim, não é honesto a gente conseguir chegar nesse, a gente ter uma solução tão complexa. Tão complexa não, tão simples para esse problema complexo, entendeu? Porque eu fico vendo muito assim, e aí claramente quando você olha, assim, pessoas em situações limite, que foi isso que eu falei, né, dessa coisa da coisa mais saudável que ela ter feito foi ter enlouquecido, porque muitas vezes você vê a pessoa, produzindo sintoma, manifestando de um jeito que é o jeito desviante da norma, que e aí é mais fácil falar assim: "Ah, ela que enlouqueceu, o problema tá nela", né, não tá na gente. Eu lembrei de uma frase que eu escutei, né, lá no lugar pelo Gustavo Disch, né? Lavar os olhos, né? Você precisa lavar os olhos para poder enxergar o que está ali na tua Sim, frente. sim. É exatamente, é bem isso mesmo. É, e é isso também, tentar dar essa ampliada, né, assim, porque falar que a pessoa tá ali porque ela quis, é uma resposta simples, não é uma resposta Hum. complexa, né, que acho que a gente vai chegar de novo nessa coisa do simples e complexo. É a primeira coisa, e aí é jogar a responsabilidade toda na mão do sujeito, e é isso aí, ele que lute.
Eu né? me tiro da posição de eu sou culpada, né? Sim, A culpa e é aí, totalmente dele. sim, e aí eu acho que a gente precisa também mudar, talvez, um pouco dessa história do termo, porque quando a gente fala de culpa, a gente tá colocando num sentimento assim um tanto do. Quase fica naquela coisa do religioso, assim, né? Da cultura aí, né? Acho que a gente precisa pensar de corresponsabilização, sabe? Eu costumo falar isso no projeto que eu tô agora, e que eu até deixei anotado para a gente falar no final, mas acho que já cabe aqui, que é: você não vai resolver o problema sozinho, mas o problema também não vai se resolver sem você. Como é que a gente entende qual que é o papel de cada um, né? E aí você pode falar assim, mas Soraya, como assim? Né? Do que você está falando? De produção de saúde mental, por exemplo, coletivamente, promoção de saúde mental. Vamos pensar aqui em educação. Se a gente acha que a gente precisa entregar pessoas, né? Que a gente precisa que as pessoas falem mais sobre os seus afetos, eu preciso, no mínimo, primeiro, falar mais dos meus afetos. Dois, conseguir ouvir sobre os afetos do outro. Porque se eu quero começar a construir isso, eu preciso estar disponível para essa troca, entende? Eu preciso conseguir contar e preciso conseguir ouvir. E isso tudo vai ter é um exercício, né? De escuta mesmo, que é difícil a gente se escutar, né? Acho que o Leandro Carnal, ele tem uma fala bastante interessante sobre o quanto que a gente não troca na conversa. A gente não se escuta, né? Então a pessoa começa a falar uma coisa, você já começa a achar uma resposta para dar para ela do seu referencial, né? Então, você conta um problema. Aí, ao invés da pessoa escutar o seu problema e tentar entender como é que você está se sentindo com aquilo, ela já vem compartilhar um problema dela, né? Então, eu tô com, sei lá, peguei trânsito, e eu que peguei mais trânsito ainda. Entende? Assim, a gente não conseguir ouvir o outro, assim, e aí, como é que foi isso para você? Ou então também, assim, já vai no, vai passar, ou minimiza, isso não é nada. Eu vejo a gente que é mãe, a gente se acaba se pensando sobre isso mais, né? Assim, como é que a gente ensina esses valores para os nossos filhos, né? Como é que a gente empatia, assim, né? Como é que você trabalha empatia? Como é que você trabalha o respeito? E sendo empático, respeitando, né? Então, a primeira coisa, assim, né? Que é esse exercício E aí a promoção da saúde mental vem de você conseguir identificar em você aí, né? Suas fortalezas, as suas fraquezas, conseguir se acolher, se permitir, sabe, assim, entender que os dias não são todos iguais, o seu humor não vai ser o mesmo o tempo todo. Como é que eu lido com essa coisa do afeto? Como é que eu sei, como é que eu sei o que me acalma, o que me enraivece? Porque a gente criou uma ideia de saúde mental também na linearidade dos afetos, né? Então, é sempre aquele. E não é, gente. A gente está aqui para se indignar, para amar, para odiar, para. Sabe? É mais complexo, são mais cores. Sabe? A gente tem uma paleta afetiva, uma possibilidade de coisas, e a gente tem e o outro tem também. Os afetos nos afetam, né? Não tem como. Exatamente. E afetam os outros, porque também se a gente ficar muito em si mesmada, a gente esquece o outro. Porque assim, se tá ruim para mim, tá ruim pro outro também, Sim. né? Sim. Como diferenciar bem-estar de saúde mental? Ótimo. Quando eu vi que essa pergunta ia vir, eu fui atrás do dicionário, né? Porque gosto muito de olhar assim para. Porque sou psicanalista também, gosto bastante dessas coisas da linguagem e tal. Então fui atrás das definições. E aí no dicionário
tá escrito assim, que bem-estar é, né? Substantivo masculino, é um estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito. Sensação de segurança, de conforto e de tranquilidade. Então, o bem-estar, ele é um estado, ele é uma condição por onde a gente passa, né? Ele não é destino, ele não é lugar de paragem, digamos assim, né? Então, se a gente for retomar a nossa definição inicial, enquanto saúde mental compondo sendo uma esfera do conceito maior de saúde, e que a saúde ela é um complexo que não pode ser reduzido à mera ausência de doenças, então a gente pode dizer que o bem-estar ele é uma esfera, ele é um estado, né, um jeito da gente estar, mas a saúde mental não pode ser reduzida ao bem-estar. Então, o bem-estar, ele faz parte, né, de uma das esferas aí da produção da saúde mental, mas ela não pode ser reduzida, até porque se a gente for olhar, né, no significado da palavra, estado de satisfação plena não dá, não existe, né? Não é possível a gente estar plenamente satisfeito, e justamente porque é a insatisfação que vai colocar a gente para se movimentar, né? Então, a vida ela é cíclica, a natureza é cíclica, o mundo é cíclico. Cíclica é um equívoco a gente achar que a saúde mental vai ser esse sinônimo de plena felicidade. A saúde mental, como a gente colocou lá no começo, ela está nesse desenvolvimento de habilidades que a gente vai construindo ao longo da vida para lidar com essa complexidade de emoções, né? Eu acho que o filme do Divertidamente, ele é muito legal, porque no começo a gente vai vendo que a gente vai tendo as emoções assim, né? Isso é tristeza, alegria, raiva, e nananã. E aí, conforme a menininha vai crescendo, quando ela cresce, ela recebe aquela emoção complexa, né? Aquela bolinha de emoção que vem com uma tristeza alegre, né? Com uma alegria triste. Então, é a gente ir. E aí, conforme a gente vai amadurecendo e vai fazendo nossos processos aí terapêuticos, analíticos, a gente vai reconhecendo que a gente vai criando ali um estofo, assim, na musculaturazinha interna para conseguir lidar, para falar assim, gente, nossa, que tristeza, mas que coisa mais triste, e que a gente vai ter que lidar com a tristeza, mas que às vezes a gente não pode se entregar e a gente triste vai ter que ir, ou então também, uma frase que eu gosto bastante é que às vezes a gente está com medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Então, assim, a saúde mental, essa produção de saúde mental é a gente conseguir ir criando esse nosso recurso interno para ir se afetando e se moldando e se fortalecendo, experimentando ao longo aí da nossa vida, né? Reduzir a saúde mental a esse estado de bem-estar que compete, que parece muito com essa coisa da alegria o tempo inteiro, da plenitude, é colocar a saúde mental num lugar inalcançável, sabe? Porque não vai dar, não tem esse lugar pleno, que é onde a gente, quando eu coloquei lá como um lugar de passagem, porque é importante a gente conseguir encontrar, né, o que está relacionado ao nosso bem-estar, mas a gente achar que a gente vai estar em constante estado de bem-estar é bobagem, é ilusão, assim. Então a saúde mental vai estar nessa nossa prática, nesse nosso cuidado, que aí eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Nessa questão do cuidado e da produção de saúde, que do mesmo jeito que eu sei que eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem, e que isso também está ligado com a minha saúde mental, né? Eu vou precisar, se eu ficar doente ou se eu começar a desenvolver
algum diagnóstico, eu vou precisar da ajuda de algum profissional, mas vai ter a minha parte também que eu vou ter que fazer. É eu conseguir entender a minha parte nisso, me corresponsabilizar com isso e conseguir lutar para que eu tenha meios de atender essa minha necessidade, essa minha demanda, né? Então, o bem-estar, ele é uma esfera, sim, dentro do conceito de saúde mental, mas ele não é, a saúde mental não é igual a bem-estar. Saúde mental é essa construção diária, esse processo aí da gente ir lidando, se afetando, sentindo, entendendo, se reorganizando constantemente, passando pelo bem-estar. Mas não dá para a gente reduzir a saúde mental a esse conceito de bem-estar. Pessoal, a gente está chegando ao final, assim, desse primeiro episódio, porque somente o autocuidado não vai funcionar para a gente ter saúde mental. A gente tem olhado, assim, muitos influenciadores, assim, falando sobre o autocuidado como uma super ferramenta para você ter uma saúde mental. E por que que ele não vai funcionar somente? Porque a gente vai cair, se a gente reduzir de novo ao autocuidado, a gente vai cair na solução simples para problema complexo, né? Eu acho engraçado até essa coisa do autocuidado, autoajuda, que é uma ideia que a gente vai criando de que a gente consegue fazer as coisas sozinhos. A gente é um ser em relação. A gente é um ser em relação. A gente se constitui enquanto sujeito na relação. Desde que a gente nasceu, a gente nasce lá incompleto, a gente precisa de alguém para nos alimentar, para nomear o mundo para a gente, para conseguir dar um mínimo ali de estrutura até a gente conseguir andar e pedir, nomear o que a gente quer. Então, nós somos seres em relação. Sim, não, por mais que a gente queira abrir mão disso, não dá. Nós somos seres em relação. Até para produzir autocuidado, eu preciso ter um referencial. Eu não vou conseguir construir meu autocuidado sozinho, né? Então, quando eu consigo olhar para uma pessoa e falar, nossa, o autocuidado daquela moça é skincare. Eu peguei uma referência dela ali, né? Então, a gente não vai, assim, o autocuidado, ele é importante? Sim, ele é importante. Só que só isso não vai resolver. E aqui eu pego o conceito, né, da filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. À medida que o Emicida traz muito isso, né, no álbum Amarelo dele, que ele fala assim, tudo que nós tem é nós, e para ficar bom para mim vai ter que ficar bom para todo mundo. Então, assim, para ficar bom para mim, eu queria que não tivesse violência. Para não ter violência, vai ter que ficar bom para as pessoas poderem ter uma moradia digna, um emprego digno, para que elas consigam se alimentar, para que elas consigam ter saneamento básico, para que elas precisem. Então, a gente vai precisar, para pensar isso, pensar um jeito de que isso vai ficar bom para todo mundo, e a gente vai ter que reconhecer o quanto que esse mundo nos afeta, sabe? Por mais que eu esteja protegida, privilegiada, que eu pouco entre em contato com isso, a gente vive nesse mundo. A gente vive nesse mundo. E esse mundo me afeta. Então, a gente vai ter que considerar o autocuidado, sim, como... eu tenho trabalhado muito com o conceito do protagonismo em saúde. Pegando essa questão do protagonista, que é diferente do solista, né? Quando a gente vai ver uma peça de teatro, tá, um filme, a gente vai ter um protagonista, que é o personagem em relação aos demais, né? Então, enquanto protagonista, enquanto protagonismo em saúde, o autocuidado vai fazer parte disso, mas a minha relação com o outro também faz parte disso, a minha relação com o mundo faz parte disso,
a minha relação com o ambiente em que eu vivo, até, gente, a gente vai ter que começar a pensar, e não começar a pensar, talvez eu precise começar a pensar, mas com certeza já tem mais gente pensando sobre isso. Até nesses impactos do meio ambiente com a saúde mental. Porque a gente está chegando nesse limite aí, né, do aquecimento global, como é que isso vai, e como é que a gente vai, por exemplo, consumo, né, como é que a gente vai consumir de um jeito que seja sustentável, como é que a gente vai lidar com essas ameaças, né? Eu tenho lido bastante o Ailton Krenak também, tem o último livro dele que eu li, chama A Vida Não é Útil. É maravilhoso esse livro dele, porque vai trazendo esse jeitão aí que a gente vai tendo, né, de hora útil, de dia útil e tal. Então, o autocuidado, ele é importante sim, mas ele não é a única coisa, e a gente não é sozinho, a gente é junto em relação. A gente vai fazer isso em relação. A gente precisa estar em relação. Sim, eu acho que é muito interessante, assim, te ouvir, justamente por esse convite que você nos fez, né, de ampliar essa visão. E aí eu fiquei pensando, te ouvindo, eu fiquei pensando na importância da gente cultivar essa curiosidade e interesse por nós mesmos, por aquilo que a gente está sentindo, né? E aí a gente vai ter que nos, eu digo também por mim, né? Permitir sentir dor, né? E aí a gente vai ter que questionar esse imperativo da felicidade, né? Porque parece que a felicidade não permite essa dor, eu sentir o que está acontecendo ao meu redor. E, e essa curiosidade que a gente cultiva é que vai fazer com que a gente possa escutar o outro e ficar nesse lugar de não saber, né? Porque o interesse é quando eu me coloco nesse lugar de não saber, então eu vou começar a investigar. E aí até tinha uma frase assim que eu deixo no meu computador do Christian Dunker, que ele fala uma boa relação de escuta é aquela que consegue suportar uma relação de incerteza, né? Que eu não tenho certeza sobre o outro, então eu me coloco nesse lugar de escuta e interesse pelo outro. Sim. Sim, até a E própria curiosidade é movida pelo não saber, né? Se eu reconheço que eu não sei, eu vou ficando curioso por aquilo que, nossa, ali tem uma coisinha que eu não sei, né? sim, e acho que o fato da gente se abrir assim para a curiosidade, para a gente ouvir, a gente vai se responsabilizando, né? Vai entendendo que a gente tem uma corresponsabilidade sobre aquilo que acontece ao nosso redor. Sim, E aí eu acho que talvez a gente não quebre as bolhas que a gente está, mas a gente pode se aproximar de outras bolhas que talvez não façam parte da minha realidade, mas estão ali, são interdependentes, né? Nos afetam de alguma forma. Eu posso não estar morando num bairro ou ter uma situação privilegiada, um bairro que tenha violência, mas talvez eu trabalhe ao lado de uma pessoa que sofre violência, né? E isso também o quanto que é importante esse protagonismo, né? Que não diz só sobre mim, mas diz em relação. Achei muito potente tudo isso que você trouxe. nossa, foi muito legal. Eu acho que uma coisa que você falou sobre essa coisa assim da gente sustentar o não saber, eu acho que tem a ver também com aquilo que a gente falou no começo, sobre as pessoas conseguirem entender a responsabilidade delas nessa coisa de ficar distribuindo diagnóstico, de ficar dando orientação, que entenda que você não sabe, né? Assim, é isso, assim, a gente não precisa saber de tudo, a gente não tem como saber de tudo, né? E que talvez quando eu quero divulgar aí o meu estilo de vida, as coisas que eu estou fazendo, aquilo é o que eu estou fazendo, aquilo é o que serve para mim, né? E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade mesmo de colocar assim, de que é isso, assim, não é meu campo de saber, sabe? E não é meu campo de saber e tá tudo bem. O que não tá bem é eu não ser meu campo de saber e eu me autorizar a, 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 a atuar nesse lugar que não é assim, né? Assim, então,
Acho que esse sustentar mesmo, assim, né? Existe uma parte que eu não sei e que eu não vou me aventurar sobre e vou falar para você ir procurar, que tem gente que sabe, né? Então, vamos atrás de quem sabe e construir isso, né, atrás de quem sabe. Só a gente queria muito te agradecer por sua disponibilidade, por partilhar aqui conosco reflexões, conhecimento e as suas vivências relacionadas ao tema saúde mental. E nos vemos em breve no próximo episódio da série Saúde Mental com o tema Saúde Mental das Mulheres. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Pri. Obrigada, Adriana. Você acaba de escutar o primeiro episódio da série Saúde Mental, chamado Afinal, o que é saúde mental? Este podcast é idealizado por Priscila Almeida e Adriano Oliveira. Convidada especial, Soraya Souza Cruz. Apoio com recurso do Zoom, Maria Stose. E edição do episódio, Adriano Oliveira. Siga aqui conosco para ouvir o próximo episódio sobre a saúde mental da mulher, que estará disponível em breve. E caso este conteúdo tenha feito sentido para você e acredita que pode beneficiar outras pessoas, por favor, compartilhe e curta nossas postagens e episódios. Isso nos ajuda a dar mais visibilidade a este material para que mais pessoas possam ter acesso. Um grande abraço e até a próxima!